Oi, pessoal. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o exemplo que vai ser discorrido nesse projeto. E o tópico escolhido foi Machine Learning e reconhecimento de placas. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o aprendizado de máquina. Bem, a inteligência das máquinas não é algo assim tão surreal quanto o que a gente via em Os Jetsons, por exemplo, assim como imaginávamos há alguns anos atrás. Na verdade, o aprendizado de máquina evoluiu e continua evoluindo bem mais rápido do que a maioria das primeiras tecnologias, por exemplo, demoraram a evoluir. Abre aspas, machine learning é o campo de estudo que dá a habilidade do computador aprender sem ser explicitamente programado. Fecha aspas. O fato é que, ao nos depararmos como robôs poderiam dominar o mundo, na verdade não imaginávamos que máquinas já estariam interagindo com seres humanos e adotando sistemas e características que se adaptam ao meio nos dias de hoje. E, portanto, em nossas condições atuais, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, de maneira geral, nos garante grandes possibilidades para se aplicarem ideias e desenvolverem soluções de maneira muito mais rápida e eficiente do que seres humanos seriam capazes de desenvolver. Nesse aspecto, pensando nessas possibilidades, ela nos permite usar muito forte a nossa imaginação. E aí entra a ideia do projeto, que é processamento de imagens e visão computacional. Uma dessas possibilidades é se fazer alguns tipos de reconhecimento, por exemplo, seja facial, ou de objetos, ou de textos. É algo que pode ser muito útil. Como, por exemplo, temos essa abordagem desse trabalho com o objetivo voltado para o reconhecimento de caracteres de placas de trânsito, sendo a segurança pública o campo de inspiração para desenvolver o estudo e soluções. O que seria o processamento digital de imagens? O processamento digital de imagens é toda forma de processamento de dados multidimensionais, no qual a entrada e a saída são imagens. Isso inclui diversas áreas, como, por exemplo, a análise de recursos naturais e meteorologia, por exemplo, por meio de imagem de satélite, transmissão digital de sinais de televisão, obtenção de imagens médicas por ultrassom, radiação nuclear, tomografia computadorizada, por exemplo. Também temos aplicações de automação industrial, coisas que envolvem usos de sensores em robôs. Enfim, existe uma variedade enorme que podemos aplicar no processamento digital de imagens. E, nesse caso, a forma mais minimalista de desenvolver o código com esse processamento, como é mostrado aqui nesse projeto, também é um exemplo de processamento de imagens. E também usaremos um pouquinho de visão computacional com as bibliotecas escolhidas, que é a biblioteca ISA-CR e a OpenCV. São bibliotecas de processamento de imagens com visão computacional. A ISA-CR, por exemplo, é feita em Python e nos permite que nós, desenvolvedores, consigamos fazer reconhecimento de caracteres ópticos. É um pacote de código aberto e suporta mais de 80 linguagens. Torna-se assim muito simples o seu uso, e a OpenCV também é uma biblioteca de código aberto e de visão computacional também escrita em Python, que visa tornar a visão computacional muito mais acessível a todos os programadores. E com ela a gente pode fazer reconhecimento facial, de imagens, vídeos, detecção e análise de textos, edição de fotos, etc. Mas eu já falei demais, então, como já diz a velha expressão conhecida, talk is cheap, show me the code. Então, eu vou mostrar um pouco de como podemos aplicar esses conceitos. Aqui, por exemplo, a gente está usando o Colab. O bom de usar o Colab é que a gente não precisa instalar nenhuma dependência localmente. E aqui a gente tem a instalação da biblioteca ISA-CR e iMultius. A primeira coisa a se fazer é executar esse bloco de código e esperar que ele
faça a instalação. Fazendo um overview a respeito do que vai ser falado, eu vou falar a respeito desse passo a passo. Primeiro, a gente vai ler as imagens com Python usando OpenCV. Depois, a gente vai detectar os números e letras das placas usando Edge Detection. Na verdade, isso é um pouco de filtro que a gente vai fazer com Edge Detection para detectar os contornos e limitar a área ao redor da imagem. Depois disso, vamos extrair textos e os números da placa usando o OpenCV. A gente vai criar uma máscara, uma operação de máscara, e selecionar aonde a placa realmente está. E daí a gente vai usar o ISOCR novamente para fazer um reconhecimento óptico dos caracteres naquele local da imagem. Então, aqui com as bibliotecas instaladas, depois a gente vai fazer o import do que a gente precisa, instalando as dependências. É interessante notar que a gente está instalando o iMultius também. É uma biblioteca que a gente pode fazer o básico de processamento de imagens, como rotação, diminuir e aumentar o tamanho da imagem, e isso é feito com o iMultius. Aí depois a gente vai chamar aqui com a função imRead do OpenCV a imagem que a gente quer extrair a placa. No caso, ela precisa, como a gente está no Colab, ela precisa estar aqui. Então, senão ela não vai reconhecer. E aí a gente vai colocar um pouco de cinza e recolorir a imagem com o CVT Color. E a gente passa o parâmetro imagem e depois também o código da cor que vamos querer usar para a conversão da imagem, que no caso é esse B Color BGR2 Gray. E aí o próximo passo é plotar a imagem com a biblioteca que a gente importou aqui, que é matplotlib, e a gente declarou ela como PLT. Então a gente usa o imshow, plt.imshow, e vai plotar a nossa imagem recolorida aqui. Já deixei o código pronto aqui, mas eu vou fazendo os blocos de código mesmo assim. O próximo passo é aplicar um filtro e localizar as bordas usando o Edge Detection. No caso, com a função Bilateral Filter, que é uma função do OpenCV, a gente passa a imagem que vamos querer diminuir o ruído, que no caso a gente chamou ela de Gray. Nossa imagem era IMG, mas a gente passou como parâmetro para Gray. E a gente vai aplicar o Bilateral Filter para diminuir o ruído na nossa imagem. Aí, esses números aqui é a intensidade dessa redução de ruído. Já com essa função aqui, Kenny, ela assim, pronto, ela permite detectar as bordas, isso. Ela vai fazer com que a gente consiga detectar as bordas dessa imagem, que é o que a gente chama de Edge Detection. E aqui, mais uma vez, para plotar a nossa imagem. Similar ao que a gente fez acima. Olhando para a imagem plotada, é possível que a gente veja que já é possível ver um contorno ao redor da área da nossa placa. Fica mais visível e assim a gente pode identificar onde a placa realmente está. Só que agora a gente vai achar de fato os contornos da imagem e aplicar uma máscara para isso. Contours são uma ferramenta muito útil para encontrar contornos de superfícies e detectar objetos. Pode ser aplicado por uma curva contínua por todos os pontos detectados. Essa questão da curva, a gente pode ver com mais detalhe na documentação.
Perdão. E a gente vai usar a função find contours, também do OpenCV, aqui, a abreviação do OpenCV, que vai tentar encontrar as formas da imagem. Então, a gente passa a Edge Detection para ela, a Edge Detected, que a gente achou, e descobre os dois argumentos. Primeiro é o que queremos que seja o nosso contorno, que é esse aqui. E depois a gente tem o parâmetro que passamos para remover os pontos redundantes. Feito isso, com a nossa variável salva, que a gente chamou de keyPoints, a gente vai salvar os pontos com grabContours, dentro da nossa outra variável chamada contours. E aí, para o nosso new contours, vamos passar a contours, que são os pontos de contorno da nossa imagem, só que apenas com 10 pontos. Esse reverse true significa que ele vai decrescendo nos pontos, vai do último, acredito, não sei ao certo, só olhando bem detalhadamente a documentação, mas acredito que ele vai do último ponto encontrado para o primeiro, mas significa que ele vai buscar esses pontos de maneira decrescente. E o contours area significa como a gente quer que esses pontos sejam distribuídos. O próximo passo é a gente fazer um loop entre os pontos do new contours. E vamos ver se 4 pontos dentre esses pontos representam um retângulo que vai ter a nossa área, porque ele vai olhar para a imagem e vai achar 10 pontos, mas a gente só quer que 4 pontos sejam detectados, assim, aproximadamente, que é os pontos que se aproximam de uma curva poligonal a uma outra curva poligonal, enfim, e fazem mais ou menos a forma de um retângulo da placa. Com isso, a gente acha esse array dos pontos, a gente imprimir aqui o location. A gente tem esse array. E aí é uma aproximação, né? Ele não dá o local exato, mas a partir dessas coordenadas, a gente pode identificar onde que está a placa na nossa imagem. Para isso, a gente vai criar essa máscara. No caso, o programa vai identificar por ele mesmo, porque como aqui é uma aproximação, ainda tem, tipo, a placa tá aqui, mas ainda tem muita coisa ao redor. A gente tá diminuindo ao máximo o ruído para conseguir extrair o que tá nessa placa. Então, a gente vai fazer mais uma extração, só que agora aplicando uma máscara. E aí, a gente vai criar essa máscara com esse NP ponto zeros, da mesma forma que a gente fez a imagem cinza em cima da original. Passando esse argumento gray.shape, e então a gente passa como ele deve ser preenchido, com np.uint8. Ali tem nossa new image, e essa imagem vai sobrepor a outra. Depois usamos o bitwise underline end, isso vai filtrar a nossa imagem novamente, porque ela já estava filtrada aqui. Ela vai ser filtrada de novo, e aí a gente vai ter uma imagem bem filtradinha para poder plotar. Plotar da imagem, temos aqui a localização da placa. E isso eu não estou rodando as células. Eu vou rodar aqui novamente só para garantir. Pá. Deixa eu fazer daqui. Que eu acho que eu só fiz a segunda célula. Hum.
Ai, meu Deus. Enfim, eu ia parar, mas eu não vou, porque eu fiz alguma coisa aqui. Mas, enfim, como dava pra ver que já tava... Ai, meu Deus.